Prezados irmãos, nesse momento eu cumprimento a todos e desejo que a bênção do nosso Deus, na comunhão do seu Divino Espírito Santo, bem como a bênção de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, esteja com todos nós. Desejo que todos sejam bem-vindos a esta reunião, a qual aqui estamos reunidos para relembrar pontos importantes da história do povo de Deus na terra. Estamos aqui para celebrar uma reunião de sábado, como conhecido, sábado de Aleluia, ou sábado santo, porque é o sábado que se encerra a Semana Santa. Um dia, irmãos, muito marcante na vida do povo de Deus e principalmente na vida dos seguidores de Jesus. Então, hoje aqui nós estamos para relembrar esse acontecimento que aconteceu um dia após a crucificação de Jesus. Também cumprimento nossos irmãos e amigos internautas. E desejo que a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo possam estar consigo. Por isso peço que fique conosco até o final de nossa reunião. Para darmos início, eu convido os que estão assentados que se coloquem em pé. Em sentido de oração, nós vamos orar, pedindo a ajuda dos céus para a nossa reunião. Oremos. Glorioso e bondoso Deus, felizes e contentes mais uma vez que nós encontramos reunidos nesse tabernáculo santo, lugar ungido pelo Senhor, preparado para que nós, os teus filhos, tivéssemos a honra de nos reunir diante do teu olhar divino. Por isso, a nossa gratidão sincera. Também agradecemos muito a Jesus. Agradecemos à Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, pelos ensinos preciosos que tem nos dado, pela doutrina a qual tem revelado aos nossos corações, para nos qualificar como teu povo, teus filhos, ó Pai. E assim, quando nós colocamos em prática esses ensinamentos, nós alcançamos santidade para a nossa vida espiritual. E um dia, então, possamos estar prontos para estar com o Senhor na eternidade. Santa Avó Rosa, pedimos que a Senhora oriente a nossa reunião, junto com o Santo Irmão Aldo, abençoe cada um de nós e conceda condições para que nós possamos realmente aqui estar, para prestar nosso louvor, nossa adoração, para relembrar pontos importantes da doutrina e, principalmente, a história que marca o dia de hoje. Santo Irmão Aldo, convidamos o Senhor para estar conosco nesta reunião. E temos a certeza que o Senhor vai estar por aqui conosco, para nos preparar para que amanhã nós possamos estar aqui, junto com o Senhor, com a Mãe Virgem Maria, com a Santa Avó, com Jesus, para participar da Santa Comunhão. Pedimos a orientação dos céus, para que cada um de nós possamos alcançar o preparo preciso para relembrar pontos importantes da história da vinda de Jesus a esta terra e nos entregar a Ele, para que amanhã nós possamos aqui presenciar espiritualmente a pessoa de Jesus e o milagre da transubstanciação. Nós te agradecemos, Santa Avó Rosa, como agradecemos o Santo Irmão Aldo, pelos ensinamentos que tem nos dado, para que nós pudéssemos alcançar santidade, para que Jesus tivesse a oportunidade de voltar, participar da Santa Comunhão conosco. Dá-nos esse preparo nesta reunião, para que amanhã nós possamos estar prontos
para louvar, para glorificar, mas também para nos alimentar. Certo de que todas as providências para esta reunião já foram tomadas, receba Jesus bendito, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, anjos dos céus, a nossa gratidão. Amém. Cantamos o hino de número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Amém. Os irmãos podem se assentar e na sequência teremos a oportunidade de cantarmos mais alguns hinos do nosso inário. Iniciaremos cantando o hino de número 133. Louvamos a Trindade excelsa. Bendito seja o teu santo nome. Cantaremos na sequência o hino de número 135, Jesus te chama. Pecados, e não voltes mais a pecar.
Cantaremos na sequência o hino de número 141, Convite à Salvação. Jesus é um bom amigo, Ele a justiça e amor, Ele salva o de coração contrito, e só vida bem a dor. Venha assim, venham a Senhor, e não endureça o meu coração. Aceita-o, pois quer te salvar e livrar-te da escuridão. Sua palavra é verdade, para o teu corpo é saúde, para teu espírito eternidade, na mais sublime santidade. Ó meu Jesus, meu eterno Salvador, com minha voz eu hei de sempre te louvar, porque na cruz o teu sangue derramaste, para com ele minha alma poder salvar.
correntes, prisioneiros, escravos, a humanidade clamavam por liberdade. Jesus, o Rei esperado, numa humilde manjedoura nascia. Onde estaria o seu exército? Quando seria? Jesus, o Rei esperado, numa humilde manjedoura nascia. Onde estaria o seu exército? Quando seria?
restaura a paz entre os homens, o perdão, nova aliança, a vida eterna com Deus. Jesus veio selar a paz entre os homens. O perdão, nova aliança, a vida eterna com Amém. Eu agradeço o trabalho de todos os irmãos, do coral, dos obreiros, presença dos nossos irmãos membros aqui conosco, e também os pastores. Irmãos, agora nós vamos meditar na mensagem de sábado. Muitos foram embora para casa ontem se perguntando: o que será que aconteceu no sábado? E essa pergunta está no coração de muitos, né? Então nós vamos dar sequência da mensagem de ontem, quando falamos da crucificação, do que Jesus passou até o sepultamento. Irmãos, no sábado de Aleluia, os seguidores de Jesus estavam todos incertos. Aquela esperança que eles tinham em seus corações de acompanhar Jesus, a alegria que Jesus transmitia a eles com as realizações dos milagres, tanto de ressuscitar, de libertar, de limpar leprosos, de expulsar, de promover a paz. No sábado, ela estava na mente porque viram fazer. Mas também a mesma mente, o mesmo olhar que viu fazer, viu Jesus dizer: está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. O mesmo olhar que viu Jesus ressuscitar, viu a sexta-feira escurecer e passar 3 horas em escuridão. Então, irmãos, não teria outra saída para os seguidores de Jesus a não ser a pergunta: e agora? E agora? O que será de nós? Ele dizia que era a vida. Ele dizia que era o caminho. Ele dizia que ele era a verdade. Ele dizia que ele tinha poder e nós vimos a manifestação desse poder. E os homens o mataram. E agora? Irmãos, o projeto de seguir Jesus já estava tomando outros rumos. São Pedro foi um dos que chegou para a Mãe Virgem Maria e disse: agora só me resta voltar para casa, pegar as minhas redes e voltar para o mar, porque é o que eu sei fazer. E a Mãe Virgem Maria, como auxiliadora, aquela que assumiu a postura de consoladora naquele momento, então ela consolou. Ele sabia que ia passar por isso. Ele sabia. Agora o que resta é colocar em prática os ensinamentos dele, tudo que ele ensinou a vós, para que onde vocês estiverem, ele possa estar com vocês.
Isso é um ensino da Mãe Virgem Maria. Mas para eles que tinham visto Jesus dizer que estava consumado, para eles que tinham visto Jesus ter tirado da cruz, ter sido levado à sepultura, as esperanças de multidões salvos, ensinos, estavam se esfacelando. A incerteza dominava os corações. Mas ainda restava uma palavra. Quando ele ensinou, dizendo que o templo seria destruído e com 3 dias seria levantado. E o amado apóstolo São João, o mais novo, aquele que nas Escrituras narra dizendo que era o amado de Jesus, porque era um jovem. Aquele que Jesus confiou à mãe, por quê? Por ser mais novo, estava sempre com a Mãe Virgem Maria, entrou na sala de julgamento junto com a Mãe Virgem Maria, presenciou tudo. Aquele que a multidão ouviu Jesus dizer: filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Veja que até a providência para que a mãe não ficasse sozinha, Jesus tomou. E aí nós vemos, irmãos, a afirmação de um ponto doutrinário que traz confusão no mundo inteiro e até na mente de alguns apostólicos. Quando afirma que a Mãe Virgem Maria teve mais filhos. Naquela época, quando um filho mais velho ele vinha falecer, o próximo assumia os negócios da família. Se Jesus tivesse mais irmão, nascido da Virgem Maria, por que ele tinha pegado um apóstolo e entregado a mãe nas mãos dele? Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E isso confirma, que a Mãe Virgem Maria, justamente, ela foi santa, pura e imaculada. Mas, irmãos, tratando do assunto de sábado, ficou então esse ensino, e São João foi quem levantou a voz e disse: vamos aguardar. Ele disse que com 3 dias o templo seria construído. Mas muitos ficaram incertos. E nós nos colocamos no lugar deles, irmãos. Porque para nós que entendemos hoje, parece que era fácil entender, né? Não, Jesus foi crucificado, mas ele vai voltar. E aí vem uma palavra que é ensinado nesta igreja, foi ensinado muito pela nossa saudosa irmã Odete, que nesta igreja tudo se repete. Esse mesmo cenário, essa mesma dor que os seguidores de Jesus passou, quando Jesus foi levado à sepultura, os que frequentavam a casa da Santa Vó Rosa também passou. Quando deu por encerrado a vida do seu corpo físico, embora ela tinha deixado evidências de que ela continuaria, mas ela não falou quem ela era, só deixou uma profecia. Aquele a quem eu aparecer, esse será o continuador da obra. Mas ninguém sabia quem era. Essa mesma dor os seguidores da Santa Avó, na época, no início desta igreja, passou também. Ela que falava com Jesus, ela que trazia os recados dos céus, a direção da igreja que ouvia a voz de Jesus através do corpo dela, Santa Avó, não estava mais em nosso meio, seu corpo físico. Ela que cuidava de toda a igreja, ela que impedia que os malfeitores entrassem na igreja. E agora?
o que será de nós? A mesma dor, a mesma incerteza que passou no coração dos seguidores de Jesus, no início desta igreja também passamos. Logo mais, quando o santo irmão Aldo deixa a vida do corpo. Ele que estava aqui conosco. Ele que muitas vezes nós ouvimos que vai ficar até o final desta igreja. Estamos contemplando o seu corpo ali sendo velado. E agora? O que será da igreja? O que será de nós? A Santa Avó deixou uma profecia, e o Santo Irmão Aldo deixou, né? Não haverá substituto. O que será de nós? Por que, irmãos, essa pergunta? Porque muitas vezes nós focamos no material. E Deus, o nosso Pai, Ele providencia meios para silenciar, para depois Ele trazer a vitória. Assim se deu com Jesus. Embora foi um dia que vamos imaginar, irmãos, como demorou passar as horas daquele sábado para os seguidores de Jesus? Como demorou passar os dias em que o corpo da Santa Avó estava sendo velado? Como demorou passar as horas em que o corpo do Santo Irmão Aldo estava sendo velado? Muitos fazendo promessas, outros esperando o milagre ali, com o olho, nem piscando direito para ver algum milagre acontecer, algum sinal que o Santo Irmão Aldo ia dar, mas ele já tinha dito. E quando ele diz, muitos passou despercebido, não ouviu. Então sentimos a mesma dor. Mas o Santo Irmão Aldo já tinha tirado de nós grande parte do materialismo. Porque durante aquele período que ali estávamos, começamos a sentir o teu consolo. Quando chegamos de imediato, o baque foi grande em contemplar o corpo dele ali. Mas com o passar das horas, parece que até o ar era diferente. E na manhã do terceiro dia, a igreja começa a cantar suave, em uníssono, num tom, irmãos, bonito de se ouvir. Aquele cantar que nos alegrou, que nos encheu de felicidade, de paz. E aí passamos a lembrar. Não precisava o Santo Irmão Aldo estar em corpo presente na minha casa para resolver os meus problemas. Eu pedi para o Santo Irmão Aldo a 1.000 quilômetros, a 2.000 quilômetros de distância, e ele foi lá e me ajudou. Embora aqui em São Paulo, residindo aqui, mas tomando conta de toda a igreja. E aí ele deu provas, antes do seu sepultamento, que não precisaria ele estar no corpo físico para cuidar de nós. É a mesma dor, a mesma pergunta que os seguidores de Jesus fizeram, nós também fizemos. Mas, irmãos, tem um ponto que não pode passar despercebido. A incerteza daquele sábado de aleluia. A influência que essa incerteza produziu naquele dia, ela influencia até hoje. E essa influência, irmãos, eu não estou falando para o mundo, não. Eu estou falando para os que são seguidores de Jesus. É para aqueles que sabem que Jesus derramou seu sangue para ser libertos, para te dar o direito de libertação. Pastor, mas quando que é que essa incerteza nos influencia? Quando eu acho
que não precisa viver tudo o que Jesus ensinou para mim ir para o céu. É a influência daquele sábado. A influência que nasceu naquele dia no coração de muitos. Nós deixamos tudo para segui-lo. E agora é vencido pela morte. O que será de nós? Quantos e quantos de nós, ou daqueles que estavam em nosso meio, preciso corrigir, né? Não posso deixar nós. Daqueles que estavam em nosso meio, que se dizia seguidor desta igreja, que fez a pergunta para si mesmo e respondeu para si mesmo: não precisa viver tudo o que esta igreja ensina para mim ir para o céu, não. São incertezas, irmãos, que nasce no ser, no pensar do ser humano, influenciado pelo reino das trevas. E quando colocamos em prática, essa influência se torna realidade porque é fato consumado. Quando nós achamos que não precisa estar presente em todas as reuniões para mim ir para o céu, não. Quando nós achamos que não precisa colocar-nos em disciplina como o reino dos céus ordenou que nós vivêssemos para mim entrar no céu, não. E aí o mundo, aproveitando essas incertezas, o reino das trevas, aproveitando essas incertezas, semeia nos corações. O que manda é o coração. Irmãos, o coração, ele é uma matéria, ele vai acabar. O que manda, irmãos, é o nosso comportamento espiritual. E foi para nos dar esse comportamento espiritual que Jesus se deu em sacrifício. Foi para nos dar esse comportamento espiritual que ele cumpriu a promessa do Consolador nos nossos dias. E nos deu um pastor para cuidar de cada um de nós. Para revelar os mistérios que, embora escrito nas Escrituras, mas lido por muitos e muitas vezes, não conseguia entender. Como não consegue entender? Porque foi Jesus quem disse. Quando um dos seus seguidores perguntou, quando ele estava pregando por parábola, então um dos seus discípulos perguntou para ele: mestre, o senhor está falando por parábola? Eles não entendem. E Jesus então respondeu para ele: vós é dado o entendimento. Então quer dizer, aqueles que seguem Jesus é dado o entendimento. Agora, se eles querem entender, então segue-me também. Por isso que hoje nós vemos, irmãos, criaturas, estudiosos, que se for debatermos a matéria, a história escrita, sabe de decor, de capa a capa. Mas quando busca a essência, que é os mistérios que são revelados, aí não consegue entender. Quantas vezes lerem sobre a promessa do Consolador? Quantas vezes lerem que Jesus ia pedir ao Pai para formar alguém, qualificá-lo para ser o outro Consolador? Lerem, interpretam diferente. Porque não é dado a entender. Toda essa influência, irmãos, essas dúvidas, estou falando de dúvida dentre o povo de Deus, eu não estou falando lá de fora, porque os de fora não têm o conhecimento. Mas as dúvidas de conhecimento, de pontos doutrinários que foram ensinados e pedido para o povo de Deus viver, e as pessoas colocam dúvidas, são influências que nasceram naquele sábado de aleluia. Porque não ficaram em oração, porque os que ficaram venceram. Os que ficaram esperando o templo ser levantado no terceiro dia, contemplou.
viu o grande milagre acontecer. Quando na madrugada do sábado para domingo, um forte terremoto naquela região. Terremoto da natureza? Não, irmãos. A luz vinda dos céus, os anjos com tanto poder e autoridade que a terra tremeu. A pedra que estava selando o túmulo de Jesus rompeu. Os guardas que estavam guardando caíram por terra. E saíram amedrontados, correndo para contar para o seu Senhor o que havia acontecido. E logo depois desse acontecimento, mulheres piedosas foram até a sepultura para fazer os trâmites do sepultamento ainda. E quando chegaram lá, encontraram o túmulo aberto. Os guardas não estavam lá mais. Quando elas quiseram amedrontar, porque o que elas pensou? Tiraram o corpo do mestre daqui. Jesus aparece para elas e fala: mulheres, por que procuro o vivo dentre os mortos? Vai para a Judéia, avisa os irmãos, vai na frente, que logo eu estarei com eles. Então veja, irmãos, como os acontecimentos acontecem e muitas vezes passa despercebido na nossa vida. Quando nós focamos e olhamos só para o material, para o nosso conforto, o conforto do nosso corpo, e esquecemos de que o silêncio de Deus é para promover a nós grandes vitórias e grandes momentos de alegria, porque nos dá condições para entendermos os seus mistérios. Por isso que eu mostrei para os irmãos que nesta igreja aconteceu por 2 vezes o mesmo que aconteceu para os seguidores de Jesus. Que nesta igreja acontece a influência do porquê, para quê. E agora, da mesma forma que aconteceu com os seguidores de Jesus. Agora, irmãos, nós temos conhecimento, nós temos ensino, nós temos doutrina para tirar essa influência do nosso pensar, da nossa vida. Santo irmão Aldo, me ajude. Faça de mim uma pessoa forte, vencedora. Não deixe esse mal me influenciar. E pode ter certeza que quando nós agimos assim, nós não pecamos, porque o pensar, irmãos, se ele não for consumado o ato, ele é uma influência. Agora, quando ele é consumado, aí sim ele se torna pecado. Mas precisamos tomar cuidado, porque o amado apóstolo São Paulo, ele chegou a dizer que muitos pecam com o olhar, muitos pecam com o pensar. E os irmãos sabem como que se dá esse pecado, né? Justamente por isso que nós temos uma disciplina que nos faz pessoas honradas, pessoas justas, para que a nossa presença não venha fazer com que outros se escandalizem com o nosso comportamento. Somente esse pecado, que é atraído pelo nosso olhar, automaticamente vai na nossa mente, é o pecado da cobiça. Esse só de pensar é pecado. Porque nós olhamos, e São Paulo ele deixa claro que muitos pecam com o olhar, outros com o pensar, outros com o tato, outros com o olfato. Os 5 sentidos de pecar. Mas quando nós, conhecedores da doutrina,
e vigilante, fazendo uso da vigilância na nossa vida. Mesmo que olhamos e a influência vem, santo irmão Aldo, me livra. Ele livra. Não há pecado. Agora, o que não pode, com o pecado do olhar, santo irmão Aldo, me livra, e o olho está acompanhando. Santo irmão Aldo, me livre, e o olho está acompanhando. Aí não. Está lembrando do santo, mas está gostando também. Aí se torna o caminhar com o pé em duas canoas. Então nós precisamos ser vigilantes. E não deixar, irmãos, que influências tome conta do nosso ser para nos afastar de Deus. Nos afastar da Santa Avó, nos afastar do Santo Irmão Aldo, nos afastar desse santo caminho que é Jesus. Porque ele fala a verdade, ele é o caminho e ele é a vida. Por que ele é a vida? Porque enquanto naquele sábado todos estavam pensando de como fazer, e agora Deus, o nosso Pai, estava preparando, junto com Jesus, a sua aparição no meio do seu povo, com muito mais vida, com um milagre, irmãos, dele aparecer no seu próprio corpo. Foi isso que se deu quando ele apareceu no meio do seu povo, mostrando o furo dos cravos das mãos, mostrando o furo da lança do seu lado direito, do seu lado esquerdo, para provar que a morte não teve poder sobre a sua vida. Por isso que procuraram o corpo dele no sepulcro e não acharam. Ele ressuscitou no seu corpo físico. Está no céu no seu corpo físico. Ele está no céu no seu corpo angelical. Com as marcas que ele teve que ter para pagar pela nossa liberdade. Pastor, mas e o corpo de Jesus? A matéria de Jesus se dá, irmãos, da mesma forma que se deu com a Mãe Virgem Maria, com Santo Elias. Entenderam? Mas Jesus reina nos céus com as marcas de que ele é o Salvador, de que ele se deu em sacrifício para salvar, para libertar. Por isso ele disse: este é o meu sangue que é derramado para a remissão do pecado de muitos. O sangue da nova aliança, a aliança dele com Deus. Pai, eu vou morrer para que eles vivam. E por alguns minutos, por algumas horas, neste sábado, embora não com tanta certeza, mas o reino das trevas estava pronto para festejar a sua vitória. Eles não iam festejar no sábado. O sábado era um dia santo, naquela época. Mas eles estavam prontos para festejar no domingo, que eles haviam derrotado, haviam vencido o príncipe da vida. Justamente por isso que Jesus ressuscita nos primeiros minutos do domingo e aparece para os seus seguidores, para que a notícia corra. Quando aquelas mulheres chegaram onde estavam os seguidores de Jesus e disse: Jesus é ressuscitado, eu vi ele. São João e São Pedro foram às pressas correndo para a sepultura. Chegou lá, estava aberta. Jesus não estava lá. Mais uma vez São João fala para São Pedro. Ele disse que o templo seria derrubado e no terceiro dia seria levantado novamente. Ele é vivo, ele está entre nós. Eles saem da sepultura com aquela certeza de que iria encontrar com Jesus. A notícia correu, até porque os soldados se levantaram e saíram às pressas contar para o seu Senhor. E muitos vieram ali e não viram o corpo de Jesus mais. Tanto é verdade que quando São Pedro saiu para pregar, naquele dia de Pentecostes,
uma grande multidão cercaram os apóstolos de Jesus. E São Pedro pregou com tanta eloquência. E ele não teve medo de dizer: aquele Jesus que vós os mataram, ele é vivo e está entre nós. A morte não pôde matar o príncipe da vida. Os soldados estavam lá, fazendo uma fileira no batalhão de frente para amedrontar São Pedro, mas ele não teve medo de falar. E ele falou com convicção. Com tanta convicção que ele falou, que a própria Escritura fala que naquele dia houve milhares e milhares e milhares de convertidos. É esse Jesus, irmãos, que nós estamos relembrando os seus feitos nesta Semana Santa. Na quinta-feira, na sexta-feira da Paixão, hoje no sábado de aleluia, de incertezas, né? Onde estamos não celebrando, não com incerteza, mas relembrando o que aconteceu. Porque hoje nós temos certeza que Cristo é vivo. Ele é o pão vivo que desceu dos céus e amanhã Ele estará aqui para alimentar todos nós com o seu corpo e com o seu sangue na Santa Comunhão. Amém. Amanhã nós daremos prosseguimento, encerrando a mensagem especial de Semana Santa. Espero contar com a presença de todos e que a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo possam ajudá-los, possa dar sabedoria, possa dar força, para não deixar a influência do sábado de aleluia tomar conta do seu coração. Mas que possa sempre lembrar que o silêncio do sábado trouxe no domingo grandes vitórias. E uma das maiores vitórias, irmãos, é que Jesus ressuscitado, os homens não teriam poder de matá-los mais. Por isso que ele vive para os séculos dos séculos. Porque daí ele só está no meio dos seus. Só onde tem mérito de estar a presença de Jesus é que ele está. E nós vamos ter esse privilégio amanhã, de Jesus aqui estar conosco. O Santo Irmão Aldo até colocou uma nota num boletim dizendo assim, que na Santa Comunhão vem Jesus acompanhado da Mãe Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, dos santos profetas e dos santos apóstolos. A corte que acompanha Jesus para a Santa Comunhão. E o Santo Irmão Aldo estava na vida do corpo, disse, e eu, Irmão Aldo, faço parte dessa corte, de acompanhar Jesus na Santa Comunhão. Então, os irmãos, imagina quanto poder estará aqui amanhã. Quanto poder. Pastor, mas eu não vejo. Nem poderemos ver. Nem poderíamos ver, irmãos, porque a nossa matéria não resiste. Mas nós precisamos provar a nossa fé e, pelos olhos da fé, contemplar todo esse poder aqui diante do altar amanhã para nos alimentar. Muito obrigado, irmãos, pelo seu silêncio. Muito obrigado pela presença. Quinta, sexta, hoje sábado, e já conto com a presença dos irmãos amanhã. Muito obrigado, nossos irmãos que trabalham no áudio, filmagem. Que a Santa Avó dê a recompensa para todos. Vamos ficar em pé, vamos orar para encerrar a reunião. Glorioso e bondoso Deus, feliz e contente, estamos chegando ao término de mais uma reunião, onde podemos aqui meditar sobre esse dia, conhecido como Sábado de Aleluia, ou Sábado Santo, onde há muitos anos atrás, os seguidores do teu Filho, seguidores de Jesus, tiveram incertezas. Hoje, nós relembramos, mas temos convicção, porque Jesus é vivo.
estar presente entre nós, para conceder a nós a vida que Ele trouxe dos céus. Por isso, a nossa gratidão ao Senhor Deus pelo teu amor e pela tua bondade. Também agradecemos a Jesus, a Mãe Virgem Maria, Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo e toda a corte celestial que faz parte desse ministério glorioso que Jesus exerce até nos dias presentes. E a Senhora Santa Vó, que muito tem nos ensinado sobre o valor do sacrifício de Jesus junto com o Santo Irmão Aldo. Agora peço que conceda a cada um de nós sabedoria e entendimento para que a cada dia nós possamos valorizar mais esse sacrifício que Jesus fez pela nossa liberdade. Peço que a senhora tome conta dos nomes que foram depositados na caixa de pedido de oração, abençoando essas pessoas, concedendo saúde, levando a paz, o consolo a esses corações. Livre de maldades também, aqueles que, quem sabe, precisa passar por lugares perigosos. Muitos dos teus filhos, meus irmãos, estão viajando. Toma conta deles nas estradas, por onde eles estão. Que a Senhora, com o Santo Irmão Aldo, possa guardá-los e promovê-los à paz. Dentro de alguns instantes, cada um de nós iremos para os nossos lares. Que os seus anjos nos acompanhem, para que nós possamos ir em paz, ter uma noite abençoada e amanhã despertar, sem canseira, sem desânimo, mas corajosamente, para que estarmos para participar da Santa Comunhão. Também peço que a senhora, com o Santo Irmão Aldo, abençoe os pais, as mães, a mocidade, a juventude, abençoe as crianças e abençoe nós outros de mais idades também, para que nós possamos ser abençoados pelos céus e assim então ser vencedores. Prezados e queridos irmãos e amigos internautas, recebamos todos nós juntos a bênção de Deus o Pai na comunhão do Divino Espírito Santo, a bênção de Jesus da Mãe Virgem Maria, a bênção da Santa Vó Rosa, a bênção e o amparo do Santo Irmão Aldo esteja com cada um de nós. Amém. Paz do Senhor para todos, a reunião está encerrada.